venda de produtos agroecológicos. A gente está falando muito hoje de fitoterapia, tem que falar de produção orgânica, de agroecologia, principalmente no momento em que a gente está com um grande número de agrotóxicos, né, colocado pelo governo federal, de deixar livre mesmo, e da destruição da nossa Amazônia, né, também devido principalmente a uma política ambiental em que não reforça a proteção, em si o fogo, né? Então nós temos aqui um espaço que a gente chama de espaço de resistência também, e é um espaço para todos nós estarmos aqui nesse momento confraternizando, também aprendendo, né? E aí é um momento também que a gente vai se apresentar, né? A professora que está aqui, ela quer conhecer um pouquinho de cada um de nós, o nome, o que faz, onde é que vem, né? Que faz o que ou não faz, né? O que pretende fazer, bem rapidamente, né? E aí a gente depois a professora vai se apresentar, já é muito conhecida, né? Quando a gente botou nos grupos aí a galera, né? Prova de pau, professora e tal, e aí a gente vai dar sequência na atividade com ela. A gente está gravando, viu, gente, aqui, no sentido de depois outras pessoas poderem acessar também esse momento, e não só a gente ficar com esse conhecimento, mas o conhecimento ser divulgado para que outros possam aprender também, professor, com a sua experiência em fitoterapia, tá bom? Sou Leandro, sou da MST, sou da Rede Médicos Populares, me formei em Cuba, médico de família e comunidade, e estamos aí juntos na luta em defesa da saúde, não é isso? Mas aqui sempre pela esquerda, né, gente? Nunca pela direita. Ana Paula, médica, também formada em Cuba, também na Rede de Médicos e Médicas Populares, também no setor de saúde do MST. Vamos aí. Eu sou Joceline, também médica formada em Cuba. Trabalho com os povos indígenas há 3 anos. Sou médica do MST e da Rede Nacional de Médicos Populares. Eu também sou médico brasileiro cubano, né, do Movimento Sem Terra, do coletivo do MST de Saúde. Meu nome é João. Trabalho no Oitão Preto hoje como médico, né, do Mais Médico Fortaleza. Sou agente comunitário de saúde e atualmente estou convidada pelo João e estou aqui para aprender, né? Eu sou a Thaís, eu sou médica cubana nascida no Brasil também. Sou da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, da União Brasileira de Mulheres e do Partido Comunista do Brasil. Meu nome é Laine, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e sou psicóloga do MST. Eu sou Jônia, eu sou pernambucana, mas dentista do Programa de Saúde da Família aqui de Fortaleza. Eu sou Vilena, sou artesã, curiosa das plantas e estou aqui para aprender. Eu sou Valdirene, eu moro em Santa Catarina, sou terapeuta ayurveda e vim aqui para aprender. Eu sou Vera, militante do MST, do setor de saúde. Sou Lohana, sou médica da família lá no Lineu Jucá, pelo programa Médicos da Família Fortaleza. Eu sou Laís, eu sou catarinense, com a amiga. E eu estou como médica no PC, pelo programa Mais Médicos Fortaleza. Oi, eu sou a Bárbara, eu sou médica num posto de saúde lá em Aracati, na área de Pedregal, e sou bastante interessada também em fitoterapia. Meu nome é Patrícia, sou médica formada pelo UFC, fui médica do programa de saúde da família no interior, em Amontada, mas no momento só estudando mesmo e querendo aprender mais. Meu nome é Priscila, eu sou médica residente de medicina de família aqui em Fortaleza, no Marcos Dourado. Queria conseguir trazer de volta essa cultura das plantas medicinais que está se perdendo na comunidade da gente. Meu nome é Melina, sou de Minas, vim para cá para fazer faculdade. Atualmente eu sou residente de medicina de família e comunidade lá na Unidade Básica de Saúde Lineu Jucá, na Barra. E já faz um tempo que eu tenho procurado me aprofundar nesses conhecimentos que a gente acabou perdendo culturalmente, assim, né? Desvinculando da medicina para poder atuar de uma forma mais integrativa na unidade. Sou a Meiriane, sou professora de farmacologia, coordenadora do programa Farmácias Vivas e outras medicinais do professor Francisco Zé de Abril Matos, da Universidade Federal do Ceará.
O senhor está com você a palavra, fique à vontade. Seja bem-vindo e já salva de palmas então. Pessoal, que coisa boa quando a gente chega no local e se sente em casa, né? Então, assim, é dessa forma que eu me senti acolhida, né? Assim, em cada rosto, né? Em cada olhar, a certeza de que aqui vai gerar um aprendizado, né? E, assim, acho que a nossa função maior, enquanto farmácia viva, enquanto conhecedor de plantas medicinais, é levar a ciência das plantas medicinais para a comunidade. Mas o nosso idealizador das farmácias vivas nos ensinou que nós nunca devemos subestimar a sabedoria popular, porque ali há uma riqueza de saber. Enquanto MST, eu acho que as raízes estão ligadas muito na população, né? E o respeito a esse conhecimento tradicional. E assim, por isso que eu me sinto tão à vontade nesse sentido, porque eu tenho também essa consciência social, essa consciência de que as pessoas, elas estão integradas, nós estamos integrados no universo, né? Se o meu irmão ele está doente, eu também sou parte daquele irmão, eu acho que acredito que seja esse também o pensamento do MST. E quando eu fui pensar uma programação aqui para vocês, né? Eu pensei assim de início, começar a colocar as listas de plantas medicinais do programa Farmácias Vivas, suas indicações terapêuticas, algumas formas farmacêuticas, porque um chá, tá? Mas, assim, como eu vi que vários profissionais aqui são da área da medicina, têm uma formação médica, o mesmo psicólogo, a nossa colega que é agente comunitária de saúde, eu acho muito importante, antes de mais nada, a gente conhecer a origem da droga. Como se desenvolvem os medicamentos a partir de plantas medicinais? Como é que eu, um profissional de saúde, eu vou me posicionar, saber o momento de prescrever um antibiótico, porque o antibiótico também foi uma descoberta importantíssima para a humanidade, ou prescrever um chá, ou respeitar aquele paciente que está tomando o chá, o que é que eu conheço daquele chá, daquela planta que o paciente está fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, assim, eu acho que o profissional tem que saber realmente o momento de prescrever um antibiótico, o momento de prescrever um fitoterápico, ou alguma prática integrativa e complementar que possa ajudar aquele paciente. Então, uma acupuntura, um reiki e outras práticas, porque eu acho que o papel do profissional de saúde é o compromisso com a saúde desse paciente, né? Então, atualmente a gente também trabalha muito com a prevenção, né? Isso aí eu não vou estar se colocando no profissional médico, não trabalhar inicialmente com a prevenção para depois observar essa doença, né? Então, se a gente trabalha com a prevenção, a gente está, digamos assim, trabalhando de uma forma unânime dentro da saúde dessa comunidade, né? Então, para isso, eu vou trazer uma aula introdutória, tá? Ela é um tanto, digamos assim, um pouco mais científica, tá? Mas eu vou tentar, assim, utilizar termos técnicos que vocês possam entender, porque vem um pouco de química, vem um pouco da farmacologia, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar para vocês esse entendimento, né? Como se desenvolvem esses medicamentos a partir de plantas medicinais? O que a indústria farmacêutica faz? Por que existe um medicamento alopático? Por que existe um fitofármaco? E o que é um fitoterápico? O que é um chá? Como é que eu tenho esse entendimento em termos químicos, em termos farmacológicos, que é um complexo fitoterápico? Então, essa ideia que inicialmente eu estou trazendo aqui para vocês, para que depois a gente entre um pouco mais na ciência, entre um pouco mais nas questões das plantas medicinais e suas indicações terapêuticas, ok? Então, vocês me permitam, eu vou começar a passar aqui. Então, o título é Desenvolvimento de Fármacos a partir de plantas medicinais. Só um minutinho. O pessoal está passando uma lista, e aí é importante que vocês preencham com a letra mais legível possível, porque assim, a ideia dessa oficina, ela é, de certo modo, consequência de um processo de formação, que foi um curso de especialização que a gente fez em parceria com a Fiocruz Brasília. Então, um dos projetos de intervenção do curso foi trabalhar a fitoterapia, mas numa perspectiva dos quintais terapêuticos com uma comunidade rural. Então, a partir dessa experiência, foi surgindo interesse do pessoal em aprofundar o tema, tá? Então, esse nosso espaço vai ser certificado por esse grupo que já estava fazendo a especialização. Essa certificação ela é digital.
Então, se os dados de vocês estiverem completos, depois eu vou mandar o link, aí vocês vão acessar lá diretamente e pegar o certificado. Tá bom? Outra coisa, aqui no centro existe a possibilidade de fazer almoço. O almoço sai a R$15, mas aí a cozinha precisa se preparar e saber quantos vão ficar para almoçar. Alguém aqui tem interesse para que a gente já possa passar o número para a cozinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo, 10. Vai ter salada. Vai ter salada, deve ter feijão, aí tu teria que meio que catar, tá? Isso, pronto. Podemos. Então, veja, no desenvolvimento de fármacos, a partir de plantas medicinais, o primeiro passo que a indústria farmacêutica faz é isolar o princípio ativo em escala industrial. Então, vocês vejamos, a partir de um extrato, existem técnicas cromatográficas que isolam, retiram daquela parte da planta a substância pura. E a partir dessa substância pura, desenvolve-se formas farmacêuticas, né? Como comprimidos, injetáveis. Dependendo, logicamente, do uso terapêutico, essa forma farmacêutica ela vai ser elaborada. Okay? Então, vocês imaginam que, através de uma planta medicinal, se podem fazer um extrato bruto, colocar em colunas cromatográficas, logicamente aqui é uma coluna em miniatura, mas vocês imaginam uma escala industrial, um extrato de uma planta, e eles retiram, aqui são cromatografias, no análise final eles retiram uma substância isolada. E a partir dessa substância pura que foi retirada dos extratos brutos, ela é formulada. Então, um exemplo bem característico que eu coloco para vocês é a digoxina. Vocês conhecem a digoxina? É uma substância que ela é indicada para insuficiência cardíaca congestiva. Então, não existe nenhum análogo sintético no mundo. A digoxina ela é tida como heterótese digitalis. Ela é retirada de uma planta chamada do gênero digitalis, tá? Digitalis lanata, tem digitalis purpúrea. E essa substância, ela só passa por processo de purificação. A partir das folhas da digitalis, eles fazem extrato bruto e isolam a substância, e a partir dessa substância isolada, se faz as formulações. Então, muitos profissionais da saúde estão prescrevendo a digoxina sem saber a origem dela, sem saber que ela é uma substância 100% natural, que não passa por nenhum processo sintético e é indicada para insuficiência cardíaca congestiva. Nesse aspecto, eu queria assim, fazer algumas considerações, tá? Porque, como eu comentei, o profissional da saúde, ele precisa saber da origem da droga para ele compreender a planta medicinal como medicamento, tá? Esse aí é um dos exemplos que a gente pode colocar aqui, tá? Mas são vários outros que eu aqui vou tecer comentários, vou rememorar um pouco quem fez farmacologia ou quem já ouviu falar de uma planta e que possa ter esse entendimento, ok? Então, por exemplo, pilocarpina. Pilocarpina é um miótico, né? Ele é indicado no estado de glaucoma. Então, é uma substância 100% natural, isolada das folhas do jaborandi. Então, existem espécies como Pilocarpus jaborandi, Pilocarpus micrópolis, Pilocarpus penatifolius, tá? Então, normalmente, se produz um colírio à base de pilocarpina, ela é transformada em sulfato de pilocarpina, né? E é indicado como miótico no caso de glaucoma, tá? Também é importante a gente colocar a questão ecológica, porque a indústria farmacêutica ela tem que ver a preservação da planta em si, né? E aqui para o MST, eu acho que é muito importante essas questões, digamos assim, do pensar, do fazer, que eu sei que vocês valorizam muito essa parte. Então, existem indústrias farmacêuticas que, aqui no Brasil, que explora o isolamento dessa substância. Então, essa planta, ela normalmente é nativa do Pará, ela vem Maranhão, Piauí, aqui no Ceará nós temos também, né? E essa
planta, ela passou por um período de extinção, tá? Extinção que eu coloco é o seguinte, porque a indústria farmacêutica tinha a questão extrativista da planta e não tinha assim, um trabalho de fitotecnia. Então, os cientistas do país se reuniram e solicitaram que as indústrias farmacêuticas que exploravam o isolamento dessa substância fizessem esse trabalho para que houvesse um cultivo em grande escala e não fosse explorado na mata, como eles faziam, para evitar a extinção da planta. Então, tem essas questões ecológicas também que a gente deve levar em consideração. Então, lembrando a vocês que a pilocarpina que está no mercado farmacêutico é uma substância 100% natural, isolada dessa planta e não passa por nenhum processo sintético, tá? Então, isola-se, aí se formula os colírios, né? E aí tem que ser na forma de sal, porque o sal é só o sal da pilocarpina, o sulfato de pilocarpina, nitrato de pilocarpina, é solúvel em água e o veículo do colírio é a força, ok? Vejamos outra. Sim, essa classe química é chamada de alcaloide. Vocês vejam que tem átomo de nitrogênio. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas isso é importante a gente saber que essa classe química chama muita atenção científica pelas propriedades terapêuticas que elas apresentam, tá? Atropina. Quem não já ouviu falar na atropina? Né? Sulfato de atropina, que é prescrito também como colírio, ela é o quê? Midriático, dilata a pupila. Então, ela é isolada de uma planta chamada Atropa belladonna. Então, não passa por nenhum processo sintético, é um processo de isolamento a partir dos extratos dessa planta. Okay? Então, é uma origem vegetal, é uma substância vegetal que a gente denomina de fitofármaco, aquela substância isolada de uma planta. Okay? Então, são várias apresentações, né? Ela dilata a pupila, então, são várias das indústrias farmacêuticas, não é uma planta nacional, tá? Mas ela está no mercado farmacêutico. Okay? Essa substância química, né, na forma de colírio. Pronto, a digoxina que eu falei para vocês, né? Então, vem de plantas de genes digitais, por isso que chamamos digitálicos, que a gente aprende muito na saúde, é uma classe química importante, né? E vocês vejam a complexidade dessa substância. Dificilmente se sintetiza uma substância dessa em laboratório. Então, toda a digoxina do mercado é uma substância natural que não passa por nenhum processo sintético e ela é indicada para insuficiência cardíaca congestiva, tá? Também para os casos de arritmia, né? Ela é uma escolha médica importante e tem também a digoxina e tem a digitoxina, mas normalmente os médicos eles preferem prescrever a digoxina do que a digitoxina porque o tempo de vida dela no organismo, o metabolismo é mais rápido. Então, essa substância, a dose terapêutica é muito próxima da tóxica. Então, ela é mais rapidamente eliminada do organismo do que a digitoxina. Daí, assim, a preferência por essa substância, né? Ela está inscrita nas farmacopeias mundiais e, normalmente, eles exigem que ela tenha, no mínimo, 90% de pureza. E aí, pessoal, a importância também de uma substância isolada. Porque antigamente, quando se trabalhava com a folha propriamente, o pó, os prescritores, né, eles sentiam muita dificuldade porque não teria uma padronização naquele pó da substância. Então, como eu falei, como a dose terapêutica é próxima da tóxica, ela dentro daquele extrato, né, compondo aquele complexo fitoterápico, você não tinha, digamos assim, um padrão bem definido. E quando você isola, isso aí facilita muito mais a prescrição, você dá mais, digamos assim, segurança no uso dessa droga ao paciente. Okay? Então, é importante também esse aspecto da gente considerar, porque eu falei, a gente tem que ter um conhecimento geral, tá? Para que a gente tenha uma noção crítica de um todo. E eu falei o termo droga, eu já vou aproveitar para vocês e colocar qual a definição de droga, porque a gente utiliza muito esse termo para o abuso de droga. Mas droga, à luz da farmácia, é aquela planta medicinal que passou por um processo de dessecação e estabilização, ela está pronta para uso farmacêutico. Então, por exemplo, quando você utiliza um sachê de camomila para produzir um chá, aquele sachê é uma droga vegetal. Então, o termo de droga é esse, o sentido de droga é esse, a planta medicinal
que passou por um processo de dessecação e estabilização. Okay? Bom, então aqui a digoxina é um exemplo importante, tá, que a gente está colocando. Vejamos mais. Morfina. Pessoal, morfina é uma substância natural, não passa por nenhum processo sintético. Então, a morfina é isolada do ópio, que é a papada sonífera. Então, vocês vejam o fruto. Normalmente, o que a indústria farmacêutica faz? Ele estabelece qual o horário, qual a época que vai ser explorado esse látex. Tá? Por quê? Porque eles buscam o maior teor de substâncias ativas. E a gente sabe que, dependendo do horário, da idade de planta, essas substâncias ativas podem variar na sua concentração. Nesse caso aqui, o fruto ele tem que ser de vez, como se chama, né? Ainda não maduro, e eles já sabem estabelecer que tipo de cortes é que eles devem dar, assim, transversal, para que se obtenha uma maior quantidade desse látex. E a partir desse látex, através de técnicas cromatográficas, eles isolam a morfina. Então, toda essa morfina que está no mercado farmacêutico, ela é uma substância natural. Inclusive, no ópio, ele tem também codeína, que é um antitussígeno, e tem papaverina, que é um antiespasmódico, que são substâncias também naturais, ok? Então, é muito importante, porque é um analgésico potentíssimo, né? Nós sabemos disso, e, mais uma vez, chamando a atenção da importância das plantas. Você se situa. Olha, a morfina é uma substância natural, ela não é, embora o pessoal queria também assim, chamar a atenção, que a morfina eles já conseguiram até sintetizar em laboratório, mas só que o ópio ele chega a produzir 12% de morfina. Então, economicamente, chega a ser mais viável extrair a morfina do ópio do que sintetizar em laboratório. Tá? E a gente sabe que também essas plantas que produzem esses modelos moleculares são importantes também para a síntese. Ok? Rutina. Pessoal, olha, a rutina é um flavonoide, tá? É uma substância química e ela está presente em várias espécies do gênero de Morfandra, tá? Esse gênero ele tem muito aqui no Piauí, onde se explora, tem indústria farmacêutica no Piauí que explora a extração da rutina. Então, você encontra no mercado farmacêutico várias substâncias isoladas, né, no caso a rutina, indicado no caso de varizes e hemorroidas, né? E aí aqui eu chamo a atenção de vocês para algumas práticas populares, tá? Eu falei há pouco droga, né, para vocês. Qual a primeira noção popular que a gente tem de droga? O que é que a comunidade faz com a casca da laranja? Ela pega, corta a casca da laranja, empendura a casca da laranja e deixa secar. Então, pronto, ali é uma droga. Tá? Então, é uma droga. Okay? Casca da laranja é a primeira noção de droga que a gente tem que ter. Mas a casca da laranja, pessoal, ela tem hesperidina, que é uma classe química semelhante à rutina. A hesperidina, ela é indicada para varizes, hemorroidas também, tá? Aí vejamos, na prática popular, se utiliza muito a casca da laranja como calmante, como estomática, tá? Mas, assim, no caso dos médicos que estão, digamos assim, lidando com a comunidade, caso alguém tenha problemas de varizes e hemorroidas, você pode indicar o chá da casca da laranja. Tá? Logicamente que ele não está padronizado, mas, assim, é uma prática popular que a gente pode aderir. Tem a hesperidina, você pode fazer um chá por infusão, isso aí a gente pode explicar melhor, tá? E você tem essas questões, né? E quem tem fragilidade capilar, né, que a gente chama assim, popularmente, está aparecendo umas manchas em mim, né? A gente sabe que qual é o fator. Normalmente a pessoa tem emoção, aí diz assim, olha, eu estou emocionada, chega a aparecer manchas em mim, né? Porque a adrenalina, ela é o que? Um vasodilatador. Então, quem tem fragilidade capilar, normalmente aparece com esses hematomas, ok? Então, essa substância, os flavonoides,
eles são tidos como vitamina P, que vem de potentiation. Eles fortalecem os vasos sanguíneos. Tá? Eles fortalecem os vasos sanguíneos, daí eles são serem indicados no caso de varizes e hemorroidas, tá? E já que eu estou falando aqui dos flavonoides, eu vou chamar a atenção também de uma planta que não está aqui na nossa lista, mas está no mercado farmacêutico, que ela é um dos fitoterápicos mais indicados e mais prescritos pelo médico, que é a ginkgo biloba. Vocês já ouviram falar, né? Então, a ginkgo biloba, ela tem os gingolídeos, ela também tem flavonoides, e esses flavonoides, eles agem na circulação periférica. Daí ele ser indicado no caso de labirintite, tá? Tontura, né? E também zumbido de ouvido, tá? Então, ele age a nível periférico. Uma outra questão também que me chama muita atenção, pessoal, assim, ainda não está, digamos assim, cientificamente comprovada, mas já que a gente está falando dessa classe química, que são os flavonoides, é o capim-santo, né? Que no sul chamam de capim-cidreira, né? Então, o capim-santo tem citral, que está no seu óleo essencial, que ele é calmante. Isso aí já está definido cientificamente. Mas me chama a atenção no laboratório, porque eu também trabalho muito com essa parte fitoquímica, o teor de flavonoides que me chama a atenção. Assim, a impressão que a gente tem é que ele não age só como calmante, ele pode ter alguma ação que auxilie nesse sentido. Okay? Então, assim, estou colocando para vocês para que, assim, toda a atenção é importante nesse sentido, né? Então, assim, quando você tem noção desse todo, é por isso que eu estou trazendo essa aula, para poder depois a gente entrar um pouco nas práticas populares, tá? Para que vocês tenham essa compreensão maior, ok? Estou me fazendo entender? Só a voz, professora, para aumentar, para aumentar um pouco. Bom, vincristina e vinblastina. Vocês já ouviram falar nessas substâncias. Então, são anticancerígenas e são isoladas da nossa boa noite, que a vinca róseos, catarantos róseos. Então, são alcaloides altamente complexos, tá? E para se conseguir 1 grama dessa substância, segundo dados bibliográficos, necessita-se de 1 tonelada de planta, toda a parte utilizada. Então, é uma planta de clima tropical, a indústria farmacêutica que produz e que isola essa substância em grande escala, ela já revende com nome comercial e muitos profissionais da saúde estão prescrevendo sem saber que a vincristina e a vinblastina é um fitofármaco, uma substância 100% natural que não passa por nenhum processo sintético. Muito embora o mundo científico, eles já buscam algumas opções. Por exemplo, atualmente se desenvolve muito o que se chama de cultura de células em busca de fazer com que aquelas células das plantas produzam um maior teor de princípio ativo, ou um maior teor de princípio ativo desejado. Porque, assim, como é uma substância protótipo, economicamente é viável se estabelecer e se explorar uma planta como essa, porque são substâncias protótipos. Mas o que é que as pesquisas apontam, né? A necessidade de se fazer a produção de células de vegetais em laboratórios e colocá-las em meios e em substâncias que possam induzir a uma maior produção de vinblastina e vincristina. Um dos últimos artigos que eu cheguei a ler, eles conseguiram colocar isso em pequena escala, numa escala maior, a produção dessas células para que produzam um maior teor de vincristina e vinblastina, as células morrem, porque a gente sabe que temperatura e pressão levam em consideração a vida dessas células, né? Então, as pesquisas apontam também muito para essa questão da cultura de células, ou então, muitas vezes, de semissintéticos, que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Que isso aí a gente avalia também pela indústria farmacêutica. Bom, primeiro passo, né, são vários exemplos, aqui foram só vários exemplos, mas olha, a partir de uma planta medicinal você pode isolar o princípio ativo em grande escala, que a gente denomina de fitofármaco. E a partir desse fitofármaco se elabora as formas farmacêuticas, as dosagens, onde tem várias finalidades terapêuticas. Outro aspecto também que a gente tem que considerar é que essas substâncias, elas são modelos moleculares.
tá? Elas são utilizadas como modelo para síntese. E o primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que existe uma relação entre estrutura química e atividade farmacológica. Então, um exemplo assim, bem típico na literatura que nós podemos aqui citar é o seguinte. Nós temos a lidocaína e a xilocaína, que são anestésicos locais mais utilizados, ok? Então, vejamos aqui a molécula de cocaína, porque a cocaína ela age ali no sistema nervoso central, mas ela também é um anestésico local potente. Dentro da relação estrutura química e atividade farmacológica, aqui você tem um núcleo tropânico, que é o que age ali do sistema nervoso central. Aqui são grupamentos éster, que eu não sei se vocês se lembram bem dessa química, mas aqui eu estou só rememorando. Então, eles observam o quê? Que essa parte da molécula que age a nível do sistema nervoso central e essa parte do éster que é o responsável pela atividade anestésica local. E eles observam também que aumentando a cadeia do éster, aumenta, potencializa esse efeito anestésico. Então, eles elaboraram a lidocaína, por exemplo, onde o átomo de nitrogênio que estava aqui ligado ao núcleo tropânico, eles deixam externo, né, ligado a esse grupo fenila, né, aqui é uma fenilamida, e aumenta a cadeia do éster. Okay? Então, atualmente, pessoal, existem programas de computador em que a pessoa tem que ter uma formação de químico, uma formação farmacêutica, um biólogo que entenda dessa questão de estrutura química, atividade farmacológica e que entenda de computação. Por exemplo, você é capaz de fazer um programa de computador onde você coloca uma molécula e aquele programa já fazendo a relação estrutura química, atividade farmacológica, já lhe diz as possíveis atividades que aquela molécula possa ter. Logicamente, assim, que esse aí não é o nosso norte. Nosso norte, em termos de atividade farmacológica, comprovação científica, é muito mais por meio das informações populares que eu vou já chamar a atenção de vocês, ok? Então, fica aqui esse exemplo do modelo para síntese. Então, a grande maioria dos medicamentos alopáticos estão no mercado farmacêutico, observando as estruturas biossintetizadas pelas plantas, levando em consideração a relação estrutura química e atividade farmacológica. Okay? Então, mais uma valorização da planta. Então, nós vimos a produção do fitofármaco, isolando, e modelo para síntese. Okay? A planta produz substâncias com modelo para síntese. E os semissintéticos. O que seriam os semissintéticos? Tem estruturas tão complexas que eles não conseguem elaborar a substância num todo, em laboratório. Então, eles aproveitam parte de uma molécula natural e fazem reações químicas naquela molécula natural. Então, por exemplo, um exemplo bem típico é a produção de progesterona e cortisona, está no mercado farmacêutico. Vocês vejam esse núcleo esteroidal, é muito difícil você elaborar em laboratório, sintetizar em laboratório. O que é que eles fazem? Eles isolam a diogenina de plantas de dioscória, tá? E através dessa substância eles fazem reação química e transformam em progesterona e cortisona. Então, essas substâncias, a progesterona e os corticoides que estão no mercado farmacêutico são semissintéticos, ok? Então, rememorando, a partir da planta medicinal você isola a substância em grande escala, que é um fitofármaco. Você pode utilizá-lo como modelo para síntese e esse terceiro nível que seria elaborar um semissintético. Tá? Então, vamos valorizando a planta como medicamento. Né? A gente tem que ter essa noção. Então, são vários os semissintéticos que existem no mercado farmacêutico. E aqui, ó, um exemplo também, só para que a gente concatene melhor essas ideias. Por exemplo, o semissintético, eu falei há pouco da morfina. Né? A morfina, ela é 100% natural, isolado do ópio, né? E que o ópio também produz codeína, que é antitussígena, e produz papaverina. E que a codeína, ela não está num alto teor como a morfina está. A morfina está em 12%. Então, a indústria farmacêutica, além de isolar a codeína do ópio, eles também produzem a codeína através de reações semissintéticas.
Qual a diferença da morfina e codeína? Só um grupamento metila aqui, ó. Então, eles fazem uma reação de metilação e transformam a morfina em codeína. Eles fazem também isso, tá? Então, isso aqui é importante. E eu chamo a atenção de vocês também para a relação estrutura química e atividade farmacológica. Olha, uma mudança de um grupo, metila para hidroxila, é capaz de mudar todo o perfil farmacoterapêutico. Enquanto a morfina é hipnoanalgésica, a codeína é um antitussígeno. Então, essas relações são muito importantes a gente ter essa noção. Okay? Então, o semissintético é outra opção que se faz utilizando a planta medicinal, essas substâncias químicas. E agora o fitoterápico, que é a nossa missão de hoje, tá? Então, eu vou ler na íntegra a definição de fitoterápico para que a gente, assim, passe a amadurecer um pouco mais dessas ideias, tá? Então, eu vou ler na íntegra a definição de fitoterápico, tá? Que a Anvisa mesmo já nos define. Então, é um medicamento obtido empregando exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança é validada através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, documentações técnicas e científicas em publicações e ensaios clínicos fase 3. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, sem as associações dessas com extratos vegetais. Bom, então, o primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que o fitoterápico ele é produzido de extratos vegetais. Você não pode, vamos supor, colocar uma substância sintética dentro de um produto e chamá-lo de fitoterápico. Tá? Existem alguns medicamentos no mercado farmacêutico que eles ganham a roupagem de fitoterápico, porque eles colocam algum extrato vegetal, mas colocam uma substância ativa que seja ou um fitofármaco ou que seja uma substância sintética, que ela seria a responsável pela atividade farmacológica, e eles colocam aquela roupagem de produto fitoterápico, né? Então, isso aí não é válido, dentro da legislação, você dizer que é um fitoterápico, ele deixou de ser um fitoterápico. E aí a gente tem que saber o quê? Que existe o fitoterápico simples, que é aquele onde só existe uma espécie vegetal. E o composto é aquele que você pode fazer associação de extratos, tá? Mas só que no estudo farmacológico, pré-clínico e clínico, você tem que fazer os testes com associação. Por exemplo, não adianta você fazer um teste isoladamente com a espécie X, Y, Z, e depois juntar as três. Não. Você tem que fazer os testes com a associação das espécies. Se for um fitoterápico simples, ok, tá? E aí, pessoal, a gente começa a ter ideia e amadurecer nesse sentido, né? Por exemplo, a gente viu agora a origem dos medicamentos. Nós estamos trabalhando agora com fitoterápico. E eu vou levar para vocês agora uma reflexão, tá? Nós só rememorando novamente, porque eu acho que isso aí tem que ficar muito solidificado, né? A partir de uma planta medicinal, você isola a substância ativa, ela vai servir de modelo para síntese, você faz o medicamento também semissintético, e aqui nós já estamos trabalhando com fitoterápico, tá? Qual seria a diferença, então, do fitoterápico para esses 3 pontos que a gente colocou? É porque o fitoterápico, você trabalha com um complexo. Então, por exemplo, vamos a refletir. Se alguém faz um chá de erva doce, né? A erva doce é a espécie que é Pimpinella liso, ela tem uma substância responsável que é o anetol, que é estomático, okay? Muito indicado pela população também em pediatria. E a parte utilizada são os frutos do erva doce. A gente pensa que é semente, mas ali é um fruto seco e indecente. Isso se chama na botânica, ok? Quando você faz um chá, vamos trazer aqui um pouco para a química, para a parte da científica. O que é que significa um chá? São todas as substâncias químicas presentes naquela parte do vegetal que são solúveis em água. Então, quando alguém faz uso de um chá, ele está ingerindo substâncias químicas
biossintetizadas pelas plantas. Então, o chá não é qualquer coisa como se pensa. São substâncias químicas solúveis em água que são biossintetizadas pelas plantas. E também, assim, na farmácia, a gente abre mão também de algumas formulações. Por exemplo, tintura. Tintura você utiliza um álcool a 70% e deixa a planta em maceração durante 5 dias, vai depender da planta que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem nosso, que é o alecrim-pimenta, que é indicado no caso de dermatomicoses, para uso externo, se faz as tinturas, se faz sabonetes líquidos, a partir dessa planta, e a parte utilizada é a folha. Então, ela tem uma substância antisséptica potentíssima, que é o timol, e que é solúvel em álcool, tá? Mas quando se faz a tintura, tudo que for solúvel em álcool naquela parte vegetal é extraído. Então, por que a tintura fica verde? Porque é pelo timol? Não, é porque a clorofila é solúvel em álcool. Flavonoides, que eu falei agora para vocês, é solúvel em álcool. Taninos é outra classe que é solúvel em álcool, tá? E aí, pessoal, vem aquela questão. Por exemplo, às vezes a gente discute lá na farmácia algumas formulações farmacêuticas e um colega nosso disse assim, Miriam, será que não era melhor, em vez de a gente fazer a tintura, extrair o óleo essencial, logo o timol, e fazer os sabonetes líquidos, porque assim fica uma apresentação mais, digamos assim, mais aceitável, talvez. Mas aí veja a discussão. Olha, se eu retiro o timol da planta, eu estou retirando flavonoides, que é anti-inflamatório, eu estou retirando o tanino, né? Então, quando eu trabalho com complexo fitoterápico, eu estou trabalhando também com sinergismo. Então, se chega uma criança com dermatomicose e ela faz uso do sabonete líquido ou de uma tintura aplicada externamente, e se aquela dermatomicose, ou que seja, está inflamada, o timol está exercendo a função dele, que é um antisséptico, mas o flavonoide que está presente é anti-inflamatório, está fazendo também seu papel, o tanino também. Então, o complexo fitoterápico você entende dessa forma. São várias substâncias em sinergia. Né? Então, a tintura, que é o veículo é álcool, você extrai todas as substâncias que são solúveis em álcool. Ok? O chá, que você utiliza água, né? Você está extraindo as substâncias químicas que são solúveis em água. Então, por exemplo, às vezes o pessoal diz, não, é produto natural, a planta não faz mal. Não, vamos ter essa noção também biosintética, né? Vamos ter essa noção também, tá? É muito interessante, assim, do ponto de vista, digamos assim, médico, do ponto de vista farmacoterapêutico, né? Qualquer profissional que esteja interagindo com a comunidade, né, dessa parte de fitoterapia, se ele tem esse conhecimento, ele tem uma noção crítica de um todo, ele vai também respeitar até mesmo a sabedoria popular. Né? Eu estava comentando com o Leandro, eu vou até comentar o que a gente vinha conversando, né? Meu filho, ele hoje tem 20 anos, mas quando ele tinha 10 anos, ele apresentou um tipo de molusco que ele chama de molusco perolado, né? Que a etiologia é vírus. Assim como existe a verruga, que é vírus, né? E fui ao médico, ele diagnosticou e disse que tinha que fazer umas escarificações, né? Várias sessões para retirada desse molusco, porque eles ficam assim, os carocinhos parecidos com pérolas, né? E pediu que eu comprasse uma pomada anestésica. Tudo bem, marcou o dia. Mas nesse ínterim, chegou uma senhora na minha residência, que era uma pessoa conhecedora do assunto, sobre plantas medicinais, e disse assim, olha, Miriane, o meu filho teve um problema desse e me ensinaram a passar casca da banana. Aí, olha, vocês vejam, lógico que como profissional da saúde, eu teria que ter uma análise crítica inicial. Mas veja, quando você passa a ter um conhecimento geral, você também passa a respeitar as práticas populares. Eu sabia de antemão que popularmente se utiliza muito esfregar a casca da banana em verruga. E a verruga é vírus, de origem viral. Né? Um outro aspecto também que eu sabia já de antemão é que a casca da banana tem muito tanino. Então, se você vai buscar artigos no mundo todo, principalmente os japoneses, eles têm investido muito nessa área,
atividade antiviral dos taninos contra o HIV e vírus da herpes. É impressionante o número de trabalhos apontando os taninos com atividade antiviral. Você quer saber, eu tenho essa coerência dessa visão, eu sei que existe a prática popular da casca da banana como antiviral e sei que a banana tem taninos. Eu vou fazer essa prática assim, vou esfregar do jeito que ela disse. Conversei com uma colega nossa enfermeira, ela me orientou assim, na questão da higienização e tal. O pessoal desapareceu completamente. Eu botei ao médico, ao dermatologista, para mostrar a cura do meu filho. Então, assim, tem determinados momentos, pessoal, que quando a gente tem uma noção de um todo, você respeita a sabedoria popular. É como o professor Marcos sempre coloca isso para a gente, né? Por exemplo, se você for na sabedoria popular, estão aí as rezadeiras, tá? As benzedeiras, né? Que a gente deve respeitar. A gente sabe que nossos índios têm toda uma questão cultural de religiosidade para a cura das doenças e também nossos ancestrais, nossos colonizadores, os jesuítas, eles incorporaram a oração na cura. Então, é importante que a gente respeite, mas no momento, vamos supor, de um quadro diarreico, é comum as pessoas pedirem as benzedeiras, porque a criança fica com, diz popularmente, a moleira afundada, a moleira caída, na moleira afundada, e você ensinar nesse trabalho que as benzedeiras ensinem também a fazer o uso do broto da goiabeira. Já tem atividade, eles têm também taninos, tem flavonoides, né? Já está todo estabelecido, ela realmente tem atividade antidiarreica. E o mais interessante é que a comunidade utiliza o broto, o gomo, aquela folha nova, porque naquele estágio é onde a planta tem o maior teor de princípio ativo. Okay? Uma outra questão também, cobreiro. Pessoal, você vai nas práticas populares, é comum as pessoas dizerem, olha, só cura cobreiro se for com oração. Eu encontrei até uma oração que diz assim, que tendes Pedro, cobreiro, Senhor, com que eu curo, com água da fonte e ramo do monte. Então, existe na nossa ciência, na nossa farmácia viva, uma planta nossa que já foi estudada, que é a Spondias mumbim, que é a nossa cajá, a cajazeira. A folha da cajá, pessoal, tem taninos que são classificados como elagitaninos, que tem atividade antiviral, então, contra o vírus da herpes. Então, que é a etiologia do cobreiro. Então, no caso da herpes simples, você pode indicar lavagem bucal, lavagem genital, o que seja com a folha da cajá, estão nos quintais das nossas comunidades. Okay? O medicamento ali à mão. Okay? Então, assim, nesses... Faz o chá? Faz um cozimento. Porque, assim, tem determinadas plantas, por exemplo, que tem óleos essenciais, os óleos essenciais são voláteis. Por exemplo, um chá de capim-santo você faz por infusão, porque a substância ativa está no óleo essencial que é volátil. Então, se você ferver muito, você vai perder essa substância por evaporação. Então, você pega a água e deixa a planta ali na água fervente, infusão, tá? Sem cozimento. No caso dessa folha da cajá, você pode fazer uma decocção, deixando fervura durante 5 minutos, por exemplo, porque os taninos, eles são substâncias bem complexas e eles realmente aguentam, como se diz, o calor. Tá? Eles não se degradam com o calor, eles não são termoláveis, como se diz. Okay? Então, eu acho que já ficou a ideia para a gente do que seja fitoterápico, do que seja um complexo fitoterápico, né? E aí, a gente vai tendo só algumas noções rápidas que eu vou descer, que é bem mais da farmácia, que é adjuvante, aquela substância que é permitida nos fitoterápicos para corrigir um sabor, um açúcar. Às vezes você coloca uma essência de baunilha, porque tem substâncias, tem alguns extratos que são adstringentes, tá? Ou que são amargos, e que você pode corrigir o sabor com determinadas substâncias que não são ativas e que estão ali só mesmo para, digamos assim, dar uma característica melhor ao fitoterápico, né? E aí, droga vegetal, já comentei com vocês, né, que é uma planta medicinal, suas partes, após o processo de coleta, estabilização e secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, a droga que se coloca, né, dentro da farmácia é essa
a definição, tá? E aqui, derivado da droga vegetal, tá? Então, é uma outra coisa importante, porque às vezes você tem o óleo essencial puro, o óleo de eucalipto, o óleo de capim-santo, tá? Então, aquele óleo que foi extraído da planta, ele não é mais um fitoterápico, ele é um derivado vegetal. Se eu extrair, ele é um derivado. Tá certo? Ele é um produto natural, mas ele não é mais um fitoterápico, porque ele não está mais dentro do complexo. Eu extraí o óleo. E esses óleos essenciais também, pessoal, é importante a gente saber, porque é muito fácil a extração em laboratório. Porque os óleos essenciais, eles têm uma propriedade comum, eles são arrastados pelo vapor d'água. Então, no laboratório, a gente faz, por exemplo, um tipo de extração, que é essa extração direta com vapor d'água. Você coloca em recipientes especiais e deixa passar o vapor d'água, e o vapor d'água retira essa essência, né? E no final, com a água e o óleo não se mistura, você consegue separar a essência, né, que é o óleo essencial, da água. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Por que é que se faz uma inalação com essas plantas ricas em óleos essenciais? Por que a inalação dá certo? É porque o óleo essencial é arrastado pelo vapor da água. Ok? Então, você precisa compreender isso. Você coloca a água em fervura, né, e a essência é arrastada pelo vapor da água. Daí o sentido da inalação. Então, é importante a gente também ter essas noções, tá? E tem coisas, pessoal, assim, na medicina popular que merece tanto respeito, sabe? Assim, e principalmente porque você pensa que a ciência se distancia da medicina popular. Não, eu acho que o pesquisador que é sensível, ele passa a compreender e respeitar muito mais. Por exemplo, quer ver? Vamos lançar aqui uma pergunta. Alho. Na medicina popular, o pessoal utiliza o alho em estados gripais. A gente sabe que ele é um antisséptico, ele é hipotensor também, ele é vermífugo, tá? Mas em estados gripais, o que é que a pessoa utiliza? Como é que se faz? Sempre o alho com limão. Então, olha, vamos aqui um raciocínio bem rápido. Se você pegar um bulbilho de alho, né, que é um bulbo, e os dentes de alho a gente chama de bulbilho. Então, ele inteiro você não sente odor nenhum. Você só passa a sentir odor quando você começa a triturar. Quando você começa a triturar, há ali uma reação enzimática. A alina se transforma em alicina, que é ativa. E aí desprende e você sente o odor. Aí, normalmente a gente diz que os óleos essenciais são aromáticos, como capim-santo, erva cidreira. E por que é que o alho já tem aquele odor mais característico, mais irritante? É porque tem grupamento de enxofre na sua molécula, tá? E o interessante, pessoal, é que essas substâncias ativas do alho, elas são termoláveis. Ou seja, se você colocar por infusão ou cozimento, você destrói essa substância. Mas, em meio ácido, ela é estável. Olha a sabedoria popular. Nunca se faz o chá de alho sem o limão. Então, o limão está ali, o ácido cítrico está. Então, assim, na sabedoria é espetacular. Por exemplo, a gente pergunta muito lá fora, por que o mastruz nunca se utiliza o mastruz da forma de chá? Sempre mastruz com leite? Não, por que o leite é um veículo? Né? Então, tudo isso a gente pode... É um raciocínio, e isso tem lógica, tá, pessoal? Isso tem lógica. Quer dizer, são formações de gerações e gerações que são passadas, tá? Então, você tem que ter também noção da fórmula fitoterápica. O marcador a gente chama da substância ativa que está ali na planta, que a gente utiliza para controle de qualidade. E também a matéria-prima vegetal pode ser a própria droga, tá? Já dessecada e estabilizada, tá? Vejamos mais. Medicamento, nós já temos a definição. E aqui, eu coloco aqui para vocês, só para chamar a atenção, sobre a nomenclatura botânica oficial, gênero, espécie e autor. Tá? Isso aqui eu vou chamar a atenção de vocês na próxima aula. Então, é muito importante quem trabalha com fitoterapia, você ter a certificação botânica. Tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando com o chambar, o chambar, ele tem cumarina e a cumarina é broncodilatadora.
O chambá também é chamado de anador, é um outro sinônimo popular, tá? Mas que o nosso trabalho das farmácias vivas, ele é indexado no herbário com o nome Justiça Pectoralis. Então, pessoal, é muito importante a gente valorizar essa prática, porque se você está entregando à comunidade uma muda de chambá, você está entregando a Justiça Pectoralis. Você está entregando ali o primeiro passo da identificação científica. Okay? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das sinonímias populares, porque às vezes eles podem confundir, porque os gêneros se parecem, plantas da mesma família se parecem, e aí se pode utilizar uma planta que não é medicinal e pegar uma planta tóxica porque se parece, né? Então, esse aspecto é como o professor Marcos dizia, a gente tem que conhecer uma planta como se conhece um grande amigo, né? E um aspecto também importante que a gente deve levar em consideração, até em termos ecológicos, é que quando a comunidade ela adere a esse tipo de trabalho, pessoal, ela preserva aquela planta que é útil para ela. Aquela planta que é útil para ela vai passando de geração em geração. Então, é uma forma ecológica de se ver também essa questão, né? E de se ver também que a pessoa que faz seu chá, ela está cuidando da sua saúde. E nós, profissionais da saúde, a gente sabe que os programas médicos, um dos maiores problemas é a desistência ao cuidado. A desistência ao cuidado. E a partir do momento em que você trabalha com essa área de fitoterapia, você ensina o cuidado. Né? Isso aí é muito importante em termos de saúde pública. Isso é a questão do próprio empoderamento comunitário, né? Quando ela consegue perceber que aquilo ali é algo que empodera eles e elas de poder fazer o cuidado do próprio território. Até porque eu estava estudando isso no mestrado, que era sobre práticas populares nos assentamentos e acampamentos dos movimentos populares, né? População no campo das águas. E o que eles colocam, que muitas vezes a equipe de saúde da família ela não considera esses conhecimentos, né? São conhecimentos que são distantes para eles. Mas mesmo assim a comunidade ela consegue resgatar isso, porque em muitas localidades tiveram muito tempo sem profissional de saúde, principalmente médico, que pudesse fazer o cuidado. Então eles manterem isso como forma de patrimônio, inclusive do próprio território, é fundamental para eles poderem fazer esse cuidado no fim de semana, não ter ninguém. E pessoal, nós não podemos ir também muito longe não, né? Assim, a gente tem esse olhar, mas o Brasil precisa despertar. Porque em termos de plantas medicinais, nós temos um tesouro nacional. Eu vou falar um pouco sobre o programa Farmácias Vivas e vocês vão sentir assim, a filosofia do trabalho que o professor Márcio deixou, assim, a importância dele. Para vocês terem noção, ano passado eu tive um congresso de práticas integrativas e complementares e tinha lá um pesquisador de um outro país. Eu achei tão interessante, depois da nossa fala, ele se levantou e falou o seguinte: olha, é um programa que vocês têm que fortalecer, porque você já... Ele foi um pouco até longe, né? Assim, um pouco ousado na posição dele, mas que eu achei muito verdadeira. Você já imaginou o país num momento bélico? Vocês estão nas mãos da multinacional. Então, o que vai salvar o país são essas plantas, são esses tipos de cuidado, né? Então, assim, logicamente que eu não posso colocar uma posição exagerada, mas assim, foi uma forma que ele encontrou de nos dizer assim, olha, cuidem melhor de suas plantas, pesquisem mais, procurem trabalhar melhor com a comunidade. Assim, acho que foi a forma que ele encontrou de nos passar essa mensagem, que a gente cuidasse mais da nossa comunidade e valorizasse mais as nossas plantas, né, que estão no arsenal terapêutico familiar. Isso foi antes do Bolsonaro. Foi, hein? Isso foi antes do Bolsonaro, porque agora a com certeza. Não, mas eu acho assim que mas as ideias nesse sentido, né? E assim, eu penso muito, pessoal, em dar uma aula sobre capim, sabe? Vamos lá. Então, quais são as formas farmacêuticas de fitoterapia? Você encontra elixir. Elixir, pessoal, ele tem 10 a 20% de açúcar, vai depender da indicação terapêutica dele. Já o xarope são 60% de açúcar, tá?
Aí você tem pomada. Como é que se faz a pomada? Que é um fitoterápico. Você faz o extrato da planta e incorpora com glicerina e nanolina. Então o farmacêutico sabe fazer todas essas dosagens, né? Você tem a tintura, como eu expliquei, você deixa em maceração em álcool, né? Então tudo isso você pode padronizar, né? E assim, os custos são, digamos assim, bem resolutos. Por exemplo, nós fizemos um trabalho no município aqui próximo, que eles aderem à farmácia viva, e nós fizemos os cálculos comparando o produto fitoterápico produzido nesse município com o da indústria farmacêutica, mais de 200% de contenção de despesa com outros tipos de medicamentos, para vocês terem noção. Quer dizer, um xarope de chambá broncodilatador sai R$ 1,80, preço de custo, levando em consideração pagamento pessoal, vidraria, rótulo, tudo. Para vocês terem noção, assim, a importância disso, né? E aí as formas farmacêuticas, né? O xarope, como eu comentei, que tem 60% de açúcar e várias outras. E aí tem os derivados vegetais, que eu falei que são as ceras, os óleos vegetais, tá? De um modo geral. E tem toda uma legislação que eu não vou entrar em contato, mas depois eu passo para vocês, porque nós temos a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, Política Nacional de Práticas Integrativas e Fitoterápicas. Nós temos algumas resoluções da Anvisa nesse sentido, de registro de fitoterápico pela indústria farmacêutica, etc., que eu acho que não é um mote aqui, né? Não é o nosso tema maior, tá? Bom, eu me fiz entender, pessoal, nessa primeira parte. Então, a gente já tem uma noção, né? Eu acho que é importante isso, a gente ter uma noção geral da planta medicinal como medicamento. E aí, vocês agora podem me perguntar assim, professora, e aí, a questão científica, como é que explica? Você falou sobre validação científica de plantas medicinais, como é que se faz em laboratório, né? Então, pessoal, eu falei para vocês há pouco, assim, que na evolução científica, pega uma substância química, coloca num computador, relação estrutura química, atividade, aquele programa já lhe diz a possível atividade. Mas nós que fazemos fitoterapia, a gente trabalha cientificamente com uma planta a partir da informação popular. Tá? Então, eu não vou descer aqui para vocês a teoria, tá? Muito. Eu vou já colocar uma prática com a aroeira do sertão, tá certo? Vou mostrar para vocês o trabalho científico que nós fizemos com a aroeira do sertão, tá? Mas antes, eu vou só lapidar rapidamente alguns passos para poder entrar nos slides, né? Então, o primeiro passo é a etnobotânica e a etnofarmacologia. Então, a aroeira do sertão, ela é indicada na população como cicatrizante, anti-inflamatória, e é comum o banho de assento em mulheres que têm cervicite, cervicovaginites, né, na ginecologia. Essa é a informação popular. Tá? Existe outra aroeira? Existe a aroeira da praia, que é a Esquinos terebentifolhos. É a nossa, sim, aí deixa eu complementando aí, porque você já me chamou a atenção, né? Então, nesse trabalho de etnobotânica e etnofarmacologia, ele é associado também com a identificação botânica da planta, tá? Indexado no herbário. Então, a nossa aroeira, a aroeira do sertão, é a Miracrótonum de uva alemã, tá? Essa. Existem outras aroeiras, a aroeira da praia, mas que aqui no nosso sertão nordestino, né, e aqui no Ceará, é a nossa Miracrótonum de uva alemã, que foi cientificamente comprovada. Então, aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que atentar é assim, quando se vai fazer esse trabalho de etnofarmacologia, né, que são várias plantas que estão na medicina popular, normalmente a pessoa que vai fazer esse estudo etnofarmacológico, ela classifica essas plantas em vários grupos terapêuticos. Então, quais são as plantas que foram indicadas como anti-inflamatório, cicatrizante? Às vezes, essas informações se repetem. Uma mesma planta pode ser indicada como anti-inflamatório, no caso da aroeira, cicatrizante, outras são diarreicas, né? Mas, normalmente, o cientista, ele procura validar a eficácia onde mais de 50% da comunidade indicou. Por exemplo, a aroeira, se você for observar os estudos etnofarmacológicos, mais de 50% da comunidade indicou como anti-inflamatória e cicatrizante.
Então, você vai, digamos assim, no caminho científico mais seguro quando mais de 50% da comunidade indica para aquela finalidade, tá? Se alguém indicou como antidiarreica ou uma outra atividade, determinadas plantas, que não esteja nesse 50%, um outro raciocínio lógico, que agora a gente pode levar, seria o seguinte, tá? Logicamente, isso aí não é pontual, tá? Mas, assim, é só um raciocínio clínico, um raciocínio, digamos assim, crítico, tá? Pessoal, nós sabemos agora o que é um complexo fitoterápico. Sabemos? Nós temos já essa noção. São substâncias, várias substâncias químicas naquele extrato, naquele chá, tá? Quantos receptores nós temos para N? N receptores no nosso organismo. Então, não vamos criticar a comunidade que indica uma panaceia de usos, porque, de repente, pode ter fundamento nessa relação química, nesse complexo fitoterápico, eu posso encontrar algo que responda a alguma indicação popular, tá? Logicamente que a segurança me diz que você trabalha com mais de 50% da indicação, mas isso também não quer dizer que as outras informações não sejam válidas, né? Eu vou buscar na segurança. Então, é isso que o mundo científico faz, né? E assim, em termos de Brasil, nós temos uma população que utiliza as plantas medicinais. Nós somos, digamos assim, uma riqueza que não pode ser perdida, né? Então, a gente tem que investir muita informação dos nossos alunos, da comunidade em geral, para que isso realmente assim, se perpetue cada vez mais, tá? Então, voltando, estudos etnofarmacológicos, etnobotânicos. Então, vocês podem me perguntar qual a diferença entre estudo etnobotânico e etnofarmacológico. Etnofarmacológico seria assim, uma parte da etnobotânica. O etnofarmacológico, ele foca no uso popular medicinal de determinadas plantas. A etnobotânica, ela é mais geral, é tudo a respeito daquela planta, se a semente é utilizada para um colar, se aquela planta é utilizada para banhos, né, ligada à religiosidade ou não. Então, a etnobotânica diz respeito a tudo a respeito da planta. A etnofarmacologia, ela é mais pontual, é o uso terapêutico daquelas plantas. Bom, então eu dei como exemplo a aroeira, que é anti-inflamatório e cicatrizante, que essa comunidade utiliza. Então, qual o segundo passo? Eu vou para os estudos farmacológicos pré-clínicos ou não clínicos. Então, aí se utiliza animais em laboratório, camundongos, células isoladas, órgãos isolados. Vai depender do modelo experimental. Por exemplo, atividade anti-inflamatória, existe um modelo que é modelo de edema de pata de rato induzido por carragenina. Você injeta carragenina na pata do animal, ela fica demasiada, inflamada, e ali administra-se o extrato ao animal por via oral, intraperitoneal. Isso vai depender do modelo. Aí ali tem os grupos de animais, você padroniza o sexo, a idade de cada animal para poder fazer esses experimentos. Por exemplo, a ação cicatrizante, existe o modelo da ferida aberta, então aquele modelo lhe diz a profundidade do corte, a extensão do corte, quantas vezes você aplica ao dia, até que você observe a contração da ferida e cicatrização. Então, tudo isso é indicado. Atividade anti-úlcera, você pode induzir uma úlcera no animal por estresse, tá? Ou por histamina e administrar por via oral aquela substância. Ao cabo de N dias, você sacrifica o animal e observa a cicatrização ou não da úlcera, né? Então, efeito analgésico, você tem contrações abdominais induzidas por ácido acético. Então, o ácido acético induz contrações abdominais, dores intensas no animal. Então, se aquela planta ela tiver atividade analgésica, você antes administra o extrato da planta e aquelas contorções não vão ser tão significantes. Okay? Então, você deduz que a planta aumenta a atividade analgésica. Então, existem especialistas no assunto, são vários modelos, né, para substâncias anticancerígenas, calmantes, que seja. Então, é importante a gente saber disso. Então, aliada aos estudos farmacológicos pré-clínicos, você faz os estudos toxicológicos, toxicidade aguda, você acha que a gente já ouviu falar na DL50, né? A gente se lembra disso da farmacologia, então, você faz todos esses cálculos, né, e se induz como eu falei, a toxicidade aguda, crônica e
normal, né? E queria também chamar a atenção de vocês que nesse estudo farmacológico pré-clínico você organiza a eficácia da planta. Eficaz é qual a dosagem? Essa. Vou extrapolar esse peso da dosagem para o ano. E aí a gente elabora o fitoterápico com essa dosagem estabelecida, né, já de uma dose segura, e leva para um estudo clínico. Nesse estudo clínico são quatro fases, fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 é em pacientes sadios, né, que você vê a biodisponibilidade da planta, do fitoterápico. A fase 2 é como se fosse um piloto de 15 pacientes a 20 no máximo, porque não interessa você extrapolar logo um número maior de pacientes se o fitoterápico não der, digamos assim, o efeito desejado. É como se fosse um piloto. E o 3 é a partir de 30 pacientes. Okay? E o 4 é um número maior de pacientes, já entraria na parte de farmacovigilância. Okay? E aliada a esses estudos, você faz estudo químico em busca das substâncias ativas da planta, né? Então, vamos repetir. Você faz o estudo etnofarmacológico em busca de saber qual as indicações populares e a identificação botânica da planta. Depois, estudo farmacológico pré-clínico em animais de laboratório. Estudo clínico, que seria já no homem. E normalmente, nesse estudo clínico, o pessoal assim, quem se interessa, o médico se interessa nisso, a gente normalmente faz um projeto de pesquisa, submete a plataforma Brasil, tá? E um comitê de ética analisa e aprova ou não aquele trabalho, né? E o 4 é o estudo químico em busca das substâncias ativas, identificando esse complexo fitoterápico, tá? Então, com isso, eu vou pedir permissão a vocês de colocar um exemplo, que é a aroeira, né? Que eu coloquei aqui, que eu acho que fica mais fácil do que eu teorizar muito, tá? Eu vou tentar colocar uma experiência. Toda a parte de comprovação científica de uma planta. Então, daí vocês deduzem outras plantas, tá? Eu acho que fica bem mais, assim, didático para a gente trazendo logo um exemplo, né? Então, eu coloquei como título constituintes químicos ativos da planta em desenvolvimento adulto, e vocês já vão entender por que eu coloquei esse título, tá? Então, vocês inicialmente vão ver um aspecto que eu considero importante. Qual seria, então, o roteiro geral para estudo? Só para a gente memorizar a escolha da planta a ser estudada, a identificação botânica da planta, o levantamento das referências bibliográficas sobre a espécie identificada e seus congêneros. Isso aí é importante quando a gente vai fazer uma pesquisa de uma planta, pessoal, porque você não repetir estudos, ou então, assim, existe também uma relação quimotaxonômica. Então, às vezes, plantas do mesmo gênero, não que elas vão produzir os mesmos constituintes químicos, mas existe uma analogia. Tem determinadas famílias que são produtoras de óleos essenciais, então você se situa nesse mundo bibliográfico, tá? E a prospecção preliminar da composição química, você faz um screening de fitoquímica, isola a substância, faz o esclarecimento da estrutura molecular e, paralelo a isso, você faz todos os estudos farmacológicos pré-clínicos e clínicos, ok? E isso é muito importante para nós. Então, a aroeira do sertão, como eu comentei para vocês, é a Miracrosum londeruva alemã. Ela tem como nomes populares a aroeira do sertão, mais aqui no Ceará, tá? Mas ela denomina-se como aroeira verdadeira, tá? Arandeúva, londeúva, tá? Justamente levando em consideração o nome da espécie, tá? Que é a nossa aroeira do sertão. Então, ela é uma árvore que ela chega a atingir 10 metros de altura, tá? E as folhas são paripenadas, tá? E quando você pega essa folha, você sente o aroma dela, ela lembra muito o cheiro da mangueira. Então, para vocês terem noção da relação quimotaxonômica de espécies, a mangueira é da mesma família da aroeira, tá? É uma anacardiácea, o cajueiro é uma anacardiácea, o Gonçalo Alves é uma anacardiácea, a caixa é uma anacardiácea, a siriguela é uma anacardiácea, e assim por diante. Então, pode existir uma relação quimotaxonômica, e é muito comum as anacardiáceas também terem taninos, elas são ricas também em taninos, como eu falei, até o exemplo da folha da cajá, tá? Então, as sementes, elas são bem pequenas, tá? Elas lembram até a pimenta do reino,
E as flores, elas são aladas, né? E isso aí favorece muito a preservação da espécie. A madeira é altamente resistente. Pessoal, deixa eu só atender aqui. Então, pessoal, a casca da aroeira, a casca da aroeira é que é utilizada na medicina popular. Entrecasca. Qual seria a diferença entre entrecasca e casca? É porque a casca tem essa parte externa, que se chama suber, normalmente para você dar mais qualidade à casca, ou à entrecasca propriamente dita, você retira essa parte externa porque ela é composta de células pétreas, que são células mortas. Então, como essa parte externa está muito em contato com o ar, aqui, quando você retira, você pode estar retirando micróbios, poeiras, né? Então, você retira esse suber e utiliza a entrecasca para dar mais qualidade. Por isso diz entrecasca da aroeira, entrecasca do caju, entrecasca do juazeiro, porque você retira essa partezinha externa para dar mais qualidade, ok? E a aroeira é tida como uma das madeiras mais fortes que existem, né? Ela é resistente até ao apodrecimento, tá? E é comum, por exemplo, quem conhece já a estrada de ferro, que vê que tem aquelas madeiras, né, que chamam dormentes, né? Um dos motivos do extermínio da aroeira foi por essas estradas de ferro, para fazer dormentes, porque a madeira é muito forte, ok? Bom, o que é que a etnobotânica me diz, então, da aroeira? Que a casca, a entrecasca é muito utilizada no curtimento de couros, tá? Porque o tanino, pessoal, ele se liga às proteínas, então evita a putrefação, tá? Por que a gente tem um couro no sapato? O sapato é couro, porque o tanino se liga às proteínas e não deixa apodrecer. Então é comum no sertão afora, quando eles sacrificam o animal, eles espicham o couro e antes de espichar, eles deixam de molho em alguma extrato, e normalmente aroeira, angico, que são ricos em taninos, para que o couro não apodreça. Então, o tanino foi muito tempo utilizado na indústria de couro, tá? Para evitar justamente a putrefação, como curtimento. Tá? E a madeira, como eu comentei, é muito resistente, indicada em vigamentos de construção civil e dormentes em estradas de ferro. Tá? A etnofarmacologia, uso ginecológico, anti-inflamatório, cicatrizante, olha, mas você vê a doença do aparelho urinário, hemoptise, metrorragia, diarreia. Essas duas aqui foram os mais indicados, anti-inflamatório, cicatrizante e em ginecologia. Então, mais de 50% indicou e a gente foi validar cientificamente essa indicação popular como anti-inflamatório e cicatrizante. Então, foi realizado todo um estudo. Na época, a gente se integrou também no grupo da farmacologia, na pessoa da doutora Glauce, Diana, e a gente observou que tem atividade anti-inflamatória, cicatrizante e anti-úlcera, né? Então, a gente foi utilizado vários modelos de animais, tá? Células isoladas, órgãos, camundongos, tá? Para poder observar essa eficácia, tá? E se comprovou realmente que a aroeira não só tem atividade anti-inflamatória e cicatrizante, mas também tem atividade anti-úlcera. Eu tenho uma experiência não científica com o mel, que eu percebi que o mel da flor da aroeira, eu uso às vezes em casa com própolis, né, quando estou gripado, garganta, e a resposta é muito melhor quando eu estou usando o mel da flor de aroeira do que dos outros. E não sei se tem olha, por exemplo, a gente tem que ter noção, olha, é um mundo, sabe, pessoal, para a gente aprender. Existem os efeitos que a gente chama alelopáticos, que é a integração da natureza entre animais. Então, no próprio instante em que a abelha vai em busca da flor da aroeira, ou seja, ela pode estar levando o tanino, alguma substância química presente naquela flor que esteja no mel. Okay? Por exemplo, em laboratório a gente trabalha também, às vezes, com mel de abelha, tentando fazer alguns estudos fitoquímicos, o que seja, a gente observa a presença de tanino, a presença de flavonoides nesses melos. Então, a abelha levando esse efeito alelopático, essa integração de natureza, ok? Bom, na toxicologia experimental, foi observado que a aroeira não apresentou nenhuma toxicidade aguda, nem subaguda, nem semicrônica,
Inclusive, até foi feito alguns estudos de efeito teratogênico, ou seja, se existia alguma malformação fetal e não apresentou nenhum efeito teratogênico, tá? E nesse sentido, a gente alegou uma dosagem terapêutica para os ensaios clínicos. Nós elaboramos um elixir de aroeira para observar a atividade antiúlcera gástrica. Nós fizemos um estudo fase 2 a 3, onde os pacientes inicialmente faziam endoscopia inicial, faziam um tratamento de 3 colheres de sopa ao dia, e no final de um mês eles faziam uma endoscopia final. E todos apresentaram cicatrização total. Inclusive, nos relatos dos pacientes, eles diziam que com 15 dias ficaram assintomáticos da gastrite, de todo o mal-estar gástrico. Tá? Nós também fizemos um trabalho com creme vaginal de aroeira, que foi um piloto, uma fase 2, tá? Num posto de saúde. Justamente a gente elaborou esse creme vaginal de aroeira como resposta ao ensino ecológico da aroeira, né? Como nós vimos há pouco, na etnofarmacologia. Então, a gente observou a atividade cicatrizante, anti-inflamatória dos casos de cervicite e cervicovaginite, tá? Inclusive, a própria médica, ela tinha selecionado 2 pacientes que iam fazer a curetagem, não é? Iam fazer a curetagem e apresentou um quadro de melhora tão assim eficiente que ela fez protelar os dias de tratamento, aumentou mais 2 semanas de tratamento e houve cura total, né? Então, a gente tem observado realmente que a aroeira tem essa resposta importante na terapêutica. E aí, nos estudos químicos, nós observamos que a aroeira não só tem taninos, mas tem essas classes químicas de chalconas diméricas, ok? Elas são inéditas na natureza, até então não identificadas estruturalmente, né? Essa identificação botânica, essa identificação química, quem nos auxiliou foi o professor Braz, né? Através de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de carbono 13, nós temos toda uma técnica para determinar a estrutura química desses constituintes, tá? Inclusive lá no campus do PC tem o Senalem, que é coordenado pelo professor Adilberto, onde nós temos um dos maiores centros de ressonância magnética nuclear aqui do Nordeste, ok? Tanto de carbono 13, de hidrogênio, bidimensional, que seja. Okay? Bom, e aqui fica uma discussão importante que eu trago também para o MST, não só para nós profissionais de saúde, tá? Mas eu acho que é muito importante informar o MST essas descobertas, né? Porque até então eu comentei aqui para vocês os estudos com entrecasca de aroeira, né? Nós provamos cientificamente que a aroeira é um anti-inflamatório, cicatrizante potente, elaboramos o elixir de aroeira, o creme vaginal de aroeira. Acontece que quando a gente faz esses estudos, né, a gente tem que pensar também na natureza, na ecologia e tudo mais, né? Então, quando se trata de entrecasca, às vezes a planta ela pode estar ameaçada de extinção, como foi o caso da aroeira. Não só pelas qualidades medicinais, mas principalmente pela qualidade madeireira, que se sabe aqui no Ceará que na década de 1960 foram arrendadas muitas terras pela Refesa para que se explorasse a retirada da madeira da aroeira para fazer esses ligamentos em estrada de ferro, né? Então, isso aí também foi um ponto que deixou a aroeira classificada na lista do IBAMA como ameaçada de extinção, tá? Inclusive, pessoal, a gente desenvolve um trabalho, parte dessa aroeira vem do Iguatu, mas que esse trabalho com a semente da aroeira e propagação da aroeira, ela vem de um sítio chamado Aroeiras, que fica em Guaçucê, tá? E a gente também está resgatando um trabalho histórico que existe, porque nesse sítio Aroeira, nesse distrito chamado Guaçucê, fica no município de Oroz. E em 1960, como nós sabemos, e a história informa, que o açude de Oroz foi arrombado. E nessa época, hoje a gente utiliza muito o termo, foi um desastre ecológico, né, que ocorreu lá em Minas, mas aqui nós tivemos um desastre ecológico em 1960, que foi nesse arrombamento do açude de Oroz. Existia uma comunidade chamada Conceição do Buraco, próximo a Oroz, e que a comunidade foi totalmente inundada. Né? Segundo a história, diz que as pessoas acordaram de madrugada
vendo tudo que possuíam sendo arrastado pelas águas do Oroz, né? Então, muitas crianças foram salvas, eles perderam tudo. E daí surgiu o Guaçuncê, que é um termo indígena que quer dizer o que nasce das águas. Então, toda Aroeira, em homenagem a essa história, a gente retira desse sítio Aroeiras, né? E a gente marca as matrizes. Por que nós marcamos as matrizes de Aroeira? Porque as plantas, tem plantas que são dioicas, ou seja, tem dois sexos. Assim como o mamão tem o sexo masculino e feminino, a aroeira tem o sexo masculino e feminino. Então, a gente marca as matrizes para a gente ter, digamos assim, a segurança na genética da planta. Ok? Então, a gente marca essas matrizes no sítio Aroeira justamente em homenagem a essa história. E a gente, assim, está se organizando para fazer todo um estudo etnofarmacológico naquela região, que para nós não perdermos também essa história. Ok? Então, aqui eu coloco que a Aroeira do Sertão está ameaçada de extinção na categoria vulnerável. E isso aí já é uma portaria do IBAMA, não só devido às qualidades madeireiras, mas também à exploração extrativista do uso medicinal da entrecasca. E na época que nós desenvolvemos esses estudos, nós procuramos saber o uso da entrecasca em algumas farmácias vivas, né? E a gente via que só de casca de aroeira para a produção de elixir e creme vaginal de aroeira, em 4 anos, eram mais de 1 tonelada de casca. Né? Vocês imaginem as plantas sofrendo com esse tipo de exploração. Né? E daí, nós lançamos, né, na época o professor Marcos ainda estava com vida, né, que foi idealizador das farmácias vivas, e eu toquei esse estudo junto com eles, né, que foi inclusive um trabalho de tese, e a gente lançou uma premissa, tá, que eu vou explicar. Os tecidos da entrecasca, dos brotos e renovos da aroeira, estão em intensa atividade metabólica. Devem produzir, portanto, os mesmos constituintes químicos e manifestações farmacológicas análogas. Deixa eu explicar para vocês. Essas plantas, essas dicotiledôneas, essas árvores, elas têm crescimento secundário, elas crescem também em espessura. Então, se você utiliza a entrecasca, o metabolismo ali na entrecasca, como há um crescimento em espessura, deve estar bem acelerado. E a hipótese me diz o seguinte, se existe um metabolismo acelerado, secundário, aqui na entrecasca, uma planta nova que se desenvolve, ela também está com metabolismo acelerado. Será que ela poderia produzir os mesmos constituintes ativos da entrecasca? Então, o nosso trabalho foi justamente comprovar essa premissa. Né? Então, com o objetivo principal de avaliar a veracidade da premissa através do estudo químico com monitoração farmacológica. Será que existem essas chaconas diméricas nos brotos? Se existiriam as mesmas atividades, né? E assim nós procuramos um objetivo secundário, que era promover a substituição da entrecasca, caso os brotos tivessem a mesma atividade, nós daríamos uma proposta ecológica para a aroeira, né? Eu acho que nesse momento aqui para o MST, eu acho que seria muito importante a gente levar essas informações, porque o MST, ele tem um movimento educativo, ele tem um movimento de ação, né? Então, isso aí seria muito importante para nós, né, enquanto ciência, enquanto essa integração comunitária, tá? E para a gente analisar essa premissa e comprovar, nós fizemos a integração de estudos agronômicos, químicos e farmacológicos, tá? E nesse sentido, nós observamos, né, na época nós conseguimos o financiamento do BNB, fizemos integração com um grupo de agronomia na pessoa do professor Sérgio Horta, e foram feita a propagação por sementes, né, de matrizes, como eu comentei, o cultivo dessas plantas em canteiros, e determinou-se o período de crescimento. O broto de 10 centímetros se conseguia com 30 dias, com 20 centímetros, 32 dias, 40 centímetros, 72 dias. Os renovos, que são as plantas que renascem após a poda, 40 centímetros, 30 dias e 1 metro e 60 dias. Então, determinado esse período de crescimento, ele nos forneceu material vegetal. A planta com 10 centímetros, a planta com 20 centímetros, com 40 centímetros, os renovos, e nós estudamos esses renovos, tá?
E primeiro nós fomos buscar do ponto de vista, aqui são os brotos de aroeira, né? Vocês vejam que, aqui só chamando a atenção que a parte subterrânea ele desenvolve assim, parecido com o tubérculo que a gente chama de xilopódio, tá? Que, onde a planta, normalmente essas plantas de clima tropical, desenvolvem esse tipo de xilopódio porque eles ficam ricos em nutrientes e a planta utiliza esse nutriente para o seu desenvolvimento. Então, se discutiu inicialmente assim, fazer um screening rápido para saber qual o tamanho de broto que tem atividade. Pensou-se inicialmente a atividade anti-inflamatória, que foi a principal. Mas observou-se também que a aroeira tem atividade analgésica, viu, pessoal? Então, como essa atividade analgésica era rápida, então nós fizemos o screening com a atividade analgésica e principalmente assim, se nós formos buscar farmacologia, o mecanismo da analgesia e da inflamação tem mecanismo em comum, né? Ambos, eles inibem a síntese da ciclooxigenase. Nesse ponto aí, eles têm um mecanismo comum. E o que é que acontece? Você observa muito no arsenal farmacêutico determinados medicamentos que são tanto anti-inflamatórios como analgésicos. Por quê? Por conta desse mecanismo comum que eles têm. Tá? Então, a gente determinou que o broto, a partir de 40 centímetros, tinha uma atividade semelhante à entrecasca, tá? E que mantém as características genéticas, com 40 centímetros. Então, foi o que a gente selecionou. Olha, o broto de 40 centímetros está indicando que possa ter essas substâncias, porque eles demonstraram atividade. Aí nós fizemos um estudo químico com monitoração farmacológica, e o interessante, pessoal, é que quando nós fizemos esse trabalho com a entrecasca, a gente determinou que uma fração que a gente codificou como F813, que tinha chalconas ibéricas, era que tinha atividade anti-inflamatória. Então, o que foi que nós fizemos? Nós repetimos a mesma metodologia da entrecasca que a gente utilizou para isolar substâncias ativas, com uma inovação, porque como são substâncias altamente polares, e assim no laboratório a gente não tinha muito recurso para trabalhar com essas substâncias polares, nós adaptamos nessas técnicas cromatográficas utilizar maisena, que é amido de milho, tá? Para poder isolar as substâncias. Para vocês terem noção, nós conseguimos pegar o amido de milho, purificar e colocar em colunas cromatográficas. Vocês vejam várias faixas. Então, cada faixa dela corresponde a uma classe química. A gente vai abrindo a torneira e separando em vidrinhos, até conseguir as substâncias purificadas, né? Então, a gente conseguiu fazer essas placas cromatográficas com amido de milho, fazer as extrações, né? E foi até uma técnica inédita, pessoal, assim. Em laboratório a gente usa e, assim, barateou demais o custo. Por exemplo, tem determinadas resinas polares que a gente utiliza, e 100 gramas custa $2.800, 1 quilo de amido, né? Poucos reais. Né? Então, a gente barateou demais esses custos e a gente conseguiu. Sim, uma outra questão é só a diferença de amido e celulose, porque existe uma celulose microcristalina que também é muito utilizada no mercado farmacêutico, mas é caríssima. E a diferença do amido é só uma questão da ligação. Tanto a celulose como o amido, eles são cadeias de glicose, tá? Só que a glicose, a ligação é alta para baixo. E no caso da celulose, a ligação é beta para cima. É por isso que nós não conseguimos, só trazendo um pouco de conhecimento, nós não conseguimos utilizar a celulose como alimento. O animal utiliza a celulose como alimento porque ele tem bactérias no seu trato gastrointestinal que, digamos assim, quebra essa celulose e no final a glicose é armazenada no fígado. E no nosso caso nós temos a amilase pancreática que quebra esse amilo e no final a gente armazena a glicose em forma de glicogênio. É por isso que os diabéticos não podem comer pão nem massa, por quê? Porque as massas são cadeias de glicose interligadas e no final o organismo quebra todo esse amilo e armazena a glicose no fígado. Okay? Só um conhecimento à parte. Bom, voltando à aroeira. Então, nós fizemos essa metodologia com a folha, com a entrecasca também, novamente.
Nós fizemos com os xilopódios, com o caule da planta pequena, tá? Com todas as partes, para saber se realmente essas substâncias estariam presentes, tá? E realmente o que a gente observou é que elas tinham um padrão químico comum entre a trecasca e esses brotos, ok? E no final, pessoal, nós conseguimos observar que os brotos realmente produziam as chalconas diméricas. E aí a gente deu continuidade a esses trabalhos, eles passaram a ser também tese de doutorado, inclusive do aluno nosso, o Hélio da Rocha Aguiar, porque nesse trabalho nós chegamos a identificar, realmente a premissa é verdadeira, a planta a partir de 40 centímetros, ela produz as mesmas constituintes ativos da entrecasca, mas assim, o que a gente teria que estabelecer era qual a concentração, tá? Então a gente observou no final que a concentração do caule da plantinha nova, 1 para 1 da folha, reunidos, podiam substituir a entrecasca. Então, isso aí já está bem estabelecida, tá? Nós já fizemos todos os estudos pré-clínicos, todos os estudos químicos nessa dosagem, tá? Então, já está descoberta e é uma proposta ecológica e, sinceramente, é assim, eu lanço isso para o MST porque é uma árvore nossa que está em extinção e eu acredito assim, que seja um dos primeiros exemplos do mundo em que a gente tenta salvar uma árvore, né? Porque assim, os animais estão aí nos indicando, você não vê mais algumas espécies de macaco pulando de galho em galho e quando se trata de planta, você só vê o chão sem elas, né? Elas não avisam, quando a gente menos espera, dá lá a mata desmatada, né? Então, isso aí, em termos ecológicos, é importantíssimo para a gente, tá? E aí, também nas folhas, a gente viu que tem flavonoides, tá? Pessoal, lembrando a vocês que os flavonoides têm ação antioxidante, tá? Que é um aspecto que a gente escuta muito, a ação antioxidante, como é que eu compreendo essa ação antioxidante? Aí você diz assim, ação antioxidante, aí você analisa radicais livres, né? Então, normalmente, assim, tem determinados problemas de saúde que os radicais livres podem acarretar esses problemas. E, no caso desses flavonoides, eles têm, deixa eu só botar aqui, eles têm esses grupamentos, essas hidroxilas aqui, que quando tem um radical livre no organismo, elas captam esses radicais livres. Então, por isso elas são antioxidantes. Tá? Os taninos também são antioxidantes, né? É um mundo a ser descoberto, né? E a gente viu também o cerne, a madeira, nós tentamos também estudar, mas que é uma química completamente diferente. A madeira não é utilizada realmente como medicinal, né? Mas, assim, aqui fica uma questão da durabilidade da aroeira, da fortaleza que ela é, né? E aí a gente chegou a várias conclusões, né? De que realmente o elixir de aroeira e o creme vaginal de aroeira, ele é muito importante para a nossa medicina, que a entrecasca realmente tem essas substâncias ativas e que os brotos, eles produzem as chalconas diméricas, tanto o caule como o órgão subterrâneo. As folhas possuem também flavonoides que têm atividade anti-inflamatória. E se você reúne o caule e a folha, você pode potencializar esse efeito e substituir, então, a entrecasca, né? Então, o broto seria uma matéria-prima vegetal que pode substituir a entrecasca. Então, aqui eu deixo para vocês, assim, não só um desafio ecológico, mas também um exemplo de como se valida cientificamente uma planta medicinal. Eu acredito que a gente possa ter ajudado nesse aspecto, né? E aqui, também só para vocês terem nosso dado, que, assim, muitas vezes, assim, o brasileiro, ele tem, apesar da dificuldade de pesquisa, a gente tem muito a questão, assim, da inovação, né? Que precisa ser bem vista, precisa ser realmente mais potencializada pelo governo, mais, digamos assim, valorizada, né? Os nossos órgãos de fomento, a pesquisa precisam ser fortalecidos, porque as plantas medicinais a gente tira como um tesouro nacional, né? Então, a gente tem que se apoderar desse conhecimento das nossas plantas, né? Isso aí é importantíssimo, né? Em saúde pública, e agora
eu vou passar para vocês a falar sobre as farmácias vivas, ok? Entendido? Então, agora vamos para a parte que nos está até agora, é a parte prática, né? Um pouco dessa parte prática.